Bom dia. Mais ou menos um ano eu venho acompanhando as notícias sobre a SARS-CoV-2, né? Primeiro eu quero me identificar que eu sou médico anestesiologista, também atuo em outras áreas, sou psiquiatra e tenho ouvido, até agora eu não ouvi como é que se torna uma ventilação perfeita. Na ventilação perfeita, você dá ao paciente o oxigênio e você elimina dele o CO2. O primeiro sintoma da retenção do CO2 de um paciente intubado é sudorese profunda. Se o paciente estiver suando muito, tome cuidado, ele está retendo CO2. Com a retenção de CO2, ele vai levar a arritmia cardíaca e vai a óbito. Quais fatores que influenciam nisso? Os fatores que influenciam nisso são principalmente a expiração e a troca gasosa na hematose. Por que a expiração? Suponhamos que um paciente tenha aí seus 45 anos e o tubo ideal para ele seria um tubo 8,5 milímetros ou 9, e você coloca um 7. Ele vai entrar oxigênio, mas vai reter CO2. Esse é o caso grave, né, de um erro técnico, mas que ninguém é culpado, porque os médicos mais experientes saíram da linha de frente, né, preocupados com a retenção de CO2. Mas, para sair da preocupação da retenção de CO2, não é tão complicado. Primeiro, faça uma punção de uma artéria radial ou de uma outra artéria, colha o sangue e manda verificar a PaCO2. Esse é o exame mais exato, leva apenas 10 minutos, e se a PaCO2 estiver subindo acima de 60 e chegar a 80, 90, esse paciente vai a óbito. É que quase ninguém está comentando esses assuntos, não fala nada, e acha que é só entubar. A outra situação que eu queria comentar aqui, que quando você vai entubar um paciente, ou você entuba um paciente porque ele já está em quadro de quase morte e ele não está sentindo mais nada, ou para entubar um paciente você tem que fazer anestesia geral. Por quê? Porque se você não fizer anestesia geral, a pressão arterial dele subirá 30%, ele terá arritmias cardíacas severas e poderá, conforme a idade, até ter um infarto na hora da intubação. Intubar não é passar um tubo na traqueia. Os médicos, nossos colegas, me perdoem, mas vocês têm que entender isso. Intubar não é passar um tubo na traqueia, não. Nunca foi. Tem que avaliar todos os parâmetros fisiológicos e se os parâmetros fisiológicos não estiverem satisfatórios, ou seja, estiver tendo arritmia, estiver tendo retenção de CO2 e etc., tem que fazer uma anestesia geral, tá? De preferência venosa, com medicamentos que não interfiram no sistema cardiovascular, e intubar esse paciente. Intubado é lógico, de acordo com o diâmetro adequado do tubo. Olha que se o tubo for muito fino, a entrada de oxigênio ela é inversamente proporcional ao calibre do tubo e a saída do CO2. Entra oxigênio, mas não vai sair CO2, vai a óbito. Então, nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção para esses dados, né? Todo mundo costuma entubar com o tubo 7,5, 8, 8,5 e às vezes nem pensa no 9. Se é um senhorzinho de 60, 70 anos, tenta passar logo 9. Ele vai ficar com um oxigênio grande para ir para o pulmão. Outra coisa muito importante, outro detalhe muito importante é, ao entubar e depois de fixar o tubo, depois de bem fixado, não está intubação seletiva, não está nada. Faça uma coisa, pega a bolsa de ventilação,
aperta ela e veja se ela não está dura. Se ela estiver dura, pode ter acontecido muitas coisas. A primeira, o tubo pode ter dobrado, porque eles são moles. A segunda, ele pode estar cavalgado na traqueia. E a terceira, o pulmão pode estar cheio de líquido. Se o pulmão estiver cheio de líquido, aí a situação é muito grave. Porque exige-se a retirada desse líquido, e a retirada desse líquido com o paciente semi-sentado, ninguém consegue. Eu não conheço isso, a não ser que esteja uma bomba para poder retirar esse líquido. Não existe meio de tirar. Esse paciente deveria estar na posição horizontal ou decúbito ventral abaixado para o líquido escorrer passivamente. Aí vocês verão que a oxigenação começará a ocorrer. Outro detalhe, entubou, resolveu? Não resolveu. Se você colocar uma pressão muito alta no respirador, o que vai acontecer? O alvéolo vai colabar e quando ele colaba, ele aumenta a pressão na arteríola pulmonar final e não ocorre a hematose. Pronto, cianótico, vai a óbito. Então, primeiro cuidado cauteloso. Tenta manusear o paciente nas primeiras horas com a mão e com uma bolsa que não seja o ambu. Uma bolsa dessas flácidas. Na medida que vai amolecendo, significa que está tendo menos água no pulmão. Na medida que vai endurecendo, é que está tendo resistência à respiração. Não adianta pôr respirador nessa hora. A mão tem que dar conta de ventilar, tem que descobrir o que está resistindo à ventilação desse paciente. Quando a ventilação estiver suave, essa é a hora de pôr no respirador. Qual que é o cálculo que se faz? 10 ml por quilo. 60 quilos, 600 ml. 70 quilos, 700 ml. Mas não vamos por aí. Por quê? Porque a obesidade tem suas relatividades. Uma pessoa com 120 quilos, ela exigiria 1.200 ml. No entanto, o pulmão não está pedindo isso, porque a obesidade é uma coisa, vamos dizer assim, externa ao sistema funcional do corpo, está na pele, no subcutâneo, está em todo lugar, e bastaria 800 ml. Se você botar 120, vai o quê? Vai colabar o alvéolo, vai colabar a arteríola e não vai haver hematose. E você perdeu o seu paciente. Moral da história é essa. E por fim, por favor, não entubem um paciente sem fazer uma anestesia geral profunda. A intubação endotraqueal, o estresse dela é tão forte, tão poderoso, que o paciente sente a dor maior do que fazer a incisão do externo. Se você deixar um paciente com pressão de 10, pressão arterial média de 10, para cirurgia cardíaca operar, na hora que eles forem passar a serra no externo, você vai ver que a pressão arterial estava 10, ela subiu para 15. Sabe por quê? Porque a dor do externo é muito forte. É onde que tem paciente que está sendo operado, você mexe no tubo e ele reage, mas ele não está sentindo dor. Por quê? Porque o estresse da intubação é maior do que o da dor. A intubação em paciente acordado, primeira coisa, se o paciente está acordado, se ele está se debatendo, ele está dando conta de respirar. Coloque uma máscara para esse paciente. Adapta, conversa com ele, que ele precisa daquilo. E uma máscara que não deixe retenção de CO2. O fluxo de oxigênio tem que ser alto e a expiração e a dosagem do CO2 tem que ser feito. Desde o começo da pandemia, eu tenho visto e tenho ouvido e não ouvi hora nenhuma que alguém dosou a PaCO2 do paciente. Se ela estava muito alta ou se ela estava baixa. Porque se ela estiver alta, ela vai matar. Então, eu faço isso como
tentativa de, pode ser que eu seja antigo, mas é uma ajuda aos colegas para que entendam essas coisas mínimas. Primeiro, não entuba um paciente acordado. Segundo, se ele estiver acordado demais, ele não precisa entubar, a não ser que ele esteja retendo CO2 demais. Agora, como que você vai entubar um paciente que está retendo CO2 demais acordado e ele entubado, você vai tirar o CO2 dele? Você não vai tirar. A não ser que você tire a água que está no alvéolo. Tem uma posição que chama prona baixo. Ao invés de o paciente ficar sentado, cabeça para cima, derruba ele cabeça para baixo. A maior parte dos alvéolos nossos estão na base pulmonar. Aí esse líquido vai descer passivamente, vai descer, vai demorar e ele vai ter uma hematose. Aí a PaCO2 vai cair. Caso contrário, não vai não. Então, eu não estava afim de gravar vídeo, mas já tem um ano que eu estou fora, porque eu sou grupo de risco. Eu gostaria de estar participando disso com os colegas, com as pessoas que entendem do assunto, para que possam ter um melhor suporte. E me coloco à disposição por contato aqui no YouTube para que vocês entendam isso. Eu fundei a residência do Serviço de Brasília do Hospital de Base, trabalho como anestesista já há 39 anos, eu tenho fundamentos sólidos para falar isso, já estive diante de situações graves, inclusive de paciente com Covid e não consegui sair. Outra situação é quando ocorre o broncoespasmo no Covid. Aí é um problema. Nós tirávamos o broncoespasmo do estado de mal asmático com éter anestésico. Não tem mais no mercado. Vou dar uma dica para vocês. Pega aquele vaporizador universal e coloca alotana, 1%. Aquilo não mata. O alotano deverá dilatar as vias bronquiolares, deverá facilitar a secreção, aspira, e com isso vocês vão salvar vidas. Já estive olhando, o isoflurano não é tão bom, o sevoflurano não é tão bom, e o éter, né? Além de ser excelente, ele tem um contraponto. Ele é explosivo a qualquer faísca, ele pode explodir um prédio todo. Mas o melhor é o éter. Para quem tem o alotano, que já não está fora do mercado, pode fazer uma mistura alo-éter. Você coloca 2/3 de alotano e uma porção de éter. É chamada de mistura azeotrópica. O éter vai fazer o papel dele, da estabilidade cardíaca, de dilatar os brônquios e não vai ser explosivo. Façam isso. Vamos tentar ver se a gente salva mais gente. Eu, infelizmente, eu não vou mesmo para frente, porque eu sei que se eu for, sou mais um no caixão. Eu já tenho quase 70. Mas aos colegas, às pessoas que estudarem bastante fisiologia pulmonar, eu sugiro a vocês que estudem bastante, porque não é simples a fisiologia pulmonar, ela é complicadíssima. Nesses centros teria que ter centro de dosagem de equilíbrio de base access de 10 em 10 minutos, como eu fazia no hospital de base em 1982, era de 10 em 10 minutos, eu tinha um relatório do base access, PaCO2, PaO2, eu tinha tudo. E por fim, não acreditem nesses oxímetros descartáveis da China. Eu comprei pelo menos 12, tive que jogar fora, porque eles dão um resultado falso, não é verdadeiro. Então façam isso, tentem salvar pessoas, e se eu tiver errado, podem me contar. E estou disposto a confrontar com qualquer um que queira discutir função respiratória normal e retenção de CO2. Os pacientes podem estar morrendo por retenção de CO2 e não por outro motivo. Já mantive paciente 30 dias entubado, mas com a respiração dentro dos seus parâmetros, ninguém morre não. Então aproveita aí a mistura alo-éter,
2 de alotano para 1 de éter. Se vocês acharem, vai vir em hospital abandonado, o alotano. O éter não sei como que acharão, porque essa mistura ela não é explosiva e ela vai dilatar a árvore brônquica todinha. Vai facilitar, a ventilação ficará mais macia. No mais, eu me coloco à disposição. Meu nome é Dr. José Haroldo, anestesiologista, 39 anos, mais 2 de residência, 41 anos, e médico por Goiás.